Como a gente já tinha dito anteriormente, Python, né, como disse na aula anterior, Python é uma linguagem também funcional, também trabalha com funções. Mas o que são essas funções em Python? São códigos, linhas de códigos que irão realizar tarefas, mas esses códigos já estão escritos por Python, então são funções padrões do Python, então são códigos que já temos, são tarefas que já são realizadas pelo próprio Python, sem que a gente precise escrever nenhum código a mais. Então são coisas que não precisam fazer. Não precisa fazer isto, porque nós temos já uma função que faz isso. No caso, nós temos como uma das funções padrões uma função de saída padrão. O que é a função de saída padrão? É uma função que imprime os valores na tela. Anteriormente, a gente via colocando os valores, somente colocando a variável por último ou colocando uma operação na última linha de operação aqui. Eu coloco essa operação dentro dessa linha aqui, que no caso é a última linha de operação, né, de última linha da célula. E quando eu rodar, ele vai imprimir o valor dessa operação aqui. No caso dos outros, ele imprime o valor da variável, né? Eu posso imprimir dessa forma, que é usando o print, que é essa forma aqui. Normalmente não utilizamos em um código escrito, em modo script, né? Porque aqui usamos mais modo interativo, mas um código escrito em um arquivo, texto bonitinho, não funciona. Normalmente não utilizamos essa formatação, usamos esse formato aqui, que é usar a função print para visualizar o valor na tela. Como por exemplo aqui, ó, eu botei print 5, ele vai imprimir o 5 na minha tela. Ele depois vai pular a linha e imprimir este valor aqui. Depois vai pular a linha e imprimir o valor a qual x e y se referem. Tudo espaçado. Um espaço em branco. Essa vírgula aqui significa, no caso, um espaço em branco, né? Podem ver aqui, ó, que eu imprimi 1, que é o x se refere a 1, então eu imprimo 1. Depois ele dá um espaço em branco e imprime y, que é 6.5. Depois dá outro espaço em branco e imprime z. Então essa vírgula aqui no print significa espaço, um espaço em branco. E também eu posso imprimir também o resultado de uma operação entre os valores a qual essas variáveis se referem. No caso, x refere a 1, y a 6.5, a z 20. A soma disso tudo vai dar 27.5. Nós também podemos imprimir dentro de um próprio print, no caso, posso imprimir uma string e um número inteiro, um número qualquer, um inteiro ou float. Nesse caso, eu posso imprimir aqui, o valor da operação é vírgula esse valor. Tu vê que isso aqui é uma string, isso aqui é um valor float, é um número float. E eles vão ser separados por uma vírgula. E eles vão ser impressos na saída de texto, na saída de vídeo. Independente se ele seja um string ou seja ele um número, não importa nesse caso. Eu poderia colocar também esse número aqui dentro, que ele imprimir da mesma forma. Posso fazer assim. Só que normalmente não é isso que a gente faz. A gente não faz isso, né? A gente deixa dessa forma assim. Por quê? Porque às vezes eu quero imprimir uma variável. Eu quero imprimir a qual valor x se refere. Então se eu botar print, o valor da operação vai ser o valor da operação vai ser 1. Porque 1 se refere, que x se refere a 1. Então eu faço isso porque eu posso mudar aqui, ó, qualquer que seja a variável. Posso colocar as minhas variáveis, no caso operações entre variáveis também, ó. Que eu botei lá atrás. O valor da operação é a operação de x mais y mais z. Eu posso imprimir o valor da operação. Então, além dessa impressão nesse formato, também podemos ter uma impressão formatada de um valor. Normalmente, quando queremos imprimir um valor float, às vezes
com esse caso aqui, tem muitas casas decimais. Eu não quero imprimir todas as casas decimais. Só quero imprimir até uma quantidade X de casas decimais. Então, basta eu escrever de novo a frase da forma que ela está aqui agora. Só que eu vou colocar aqui os pontos, né? Só que eu vou colocar esta frase aqui, esse de conjunto de caractere, porcentagem, ponto 2F, para que quando eu ir colocando depois aqui uma porcentagem e o valor, ele imprima para mim este valor aqui, só que agora formatado para duas casas decimais. Então ele aproxima todo o valor, ele aproxima isso tudo, ele é aproximado, esse valor aqui todo é aproximado para 53 no caso, né? 52, 8, né? Mais próximo de 3. Então fica 53. A formatação na saída, dependendo de quantos casas decimais eu escolho. O 2 aqui que diz quantos casas decimais eu vou aproximar. Eu vou colocar 3 casas decimais, então ele vai aproximar aqui até a terceira casa decimal. Então, aqui ó, ele aproximou até a terceira casa decimal. Próximo imprimir até a quarta casa decimal. Essa formatação de saída é uma formatação antiga. Eu não costumo usar, mas para um caso simples como este, pode ser usado sim. E eu vou... Tem exercício na lista que vão precisar que vocês façam esse tipo de coisa. Então, é bom que vocês entendam isso aqui, né? Porque eu vou pedir isso na lista. Só que ainda a gente vai ver depois para frente uma forma melhor de fazer esse tipo de formatação, de impressão formatada. Mas eu só quero que vocês entendam que, diferentemente daqui, eu não uso vírgula, eu uso porcentagem, porque eu vou colocar esse valor aqui exatamente nessa posição aqui. Poderia ser que essa posição aqui não fosse aqui. Eu poderia colocar essa posição aqui. Então esse valor aqui vai ser impresso nessa posição aqui com 4 casas decimais. Como você vê só, o valor agora ele veio para essa posição depois da antes de operação, porque eu coloquei aqui, então eu escolho aonde ele vai sair esse valor e quantas casas decimais ele vai sair. E o F aqui é porque ele é um float. Se ele fosse um inteiro, teria uma outra entrada, só que eu não vou falar disso agora porque não é necessário. Mas essa é uma forma de imprimir uma saída formatada. Então, como a gente tem a função de saída padrão, também tem uma função de entrada padrão. Normalmente aqui a gente imprime na saída, no caso, né? A gente imprimiu valores. Agora eu quero receber valores. Imagina uma seguinte situação: eu quero um programa onde o usuário tem que digitar para eu armazenar. Eu pego eu armazeno a informação que o usuário vai me dar escrevendo de forma mais interativa, que nem você pega, que nem eu faço agora com o abrir o Google, né? Eu vou abrir o Google aqui, eu vou ter uma barra de pesquisa. Eu vou escrever do meu teclado e ele vai aceitar aqui, ele vai fazer uma pesquisa. Mas ele vai pesquisar exatamente o que eu escrevi do meu computador. Ele faz isso com uma função que nem tipo esta, onde ele vai receber a informação que eu escrever. Então nesse caso aqui, ó, a função input, ela vai receber uma entrada que eu escrevi no teclado. Aqui, ó. Quando eu boto para rodar esse programa, você vê que ele pausa, a execução pausada, porque está esperando que eu escreva alguma coisa do tipo oi. Eu vou escrever oi. Ele vai imprimir oi. Posso escrever aqui e aí ele vai receber. Vou dar uma pausa aqui que deu uma travada. Tá, rodar aqui e aí. E ele imprime o X. O X recebeu essa entrada que eu dei e aí imprimiu ela. Agora uma curiosidade, porque é legal saber. Toda vez que eu escrever algo no input, como eu escrevi da minha casa, do meu teclado, o valor, se eu escrever números, quando esse número é atribuído a essa variável, ela não é atribuída como número, ela é atribuída
como string. Qualquer valor que eu colocar aqui, qualquer número que eu colocar aqui, vai ser atribuído como string. Por isso aquelas funções int e float que a gente viu lá no começo. Eu posso pegar agora aqui, ó, se eu quero receber uma entrada e essa entrada seja um valor inteiro, eu tenho que receber ela, só que agora eu tenho que converter essa variável que vai ser esse objeto que vai entrar aqui para um inteiro. Então eu vou receber algo do teclado do usuário e converter ele para inteiro. Travou de novo aqui. Então, ele recebeu como inteiro. Agora, você vê o tipo de x, ele vem como int. Então, isso é uma forma que, sempre que eu recebo algo do teclado do usuário, ele sempre vai receber como str, como string. Então, vocês vão ter tarefas aí no analista que vocês vão ter que receber valor do teclado. E aí, vocês não podem esquecer de colocar int ou float, dependendo do que eu peço, e colocar o input dentro desse int float que vai precisar. Também eu posso pedir, né, pedir isso como uma frase, porque normalmente em um programa, em um formulário, né, um formulário online, coloque aqui seu nome. Coloque seu nome, tem o nome e tem a área para se colocar o nome. Isso porque eu posso também ter esse tipo de coisa. Forneça a posição X. Então eu tenho que fornecer aqui, ó. Ele vai imprimir X. Eu botei uma frase para especificar para o usuário, porque agora eu vejo o código, mas para um usuário final, ele não está vendo o código, ele não sabe o que eu quero que ele coloque, algo que eu escrevo. Então eu coloco uma frase para um usuário qualquer que vai pegar o meu programa e vai saber o que eu estou pedindo. Então eu coloco meio com faça isso aqui. Forneça a posição de um círculo, sei lá. Aí ele vai depender do qual for o seu problema. Não se assustem aqui que eu tinha uma seção aqui que eu tirei que eu não vou usar porque eu acho que vai ser algo mais complexo para vocês agora no começo. Deixaria para falar mais tarde sobre e mais decorrer com os estudos, porque fica mais fácil vocês entenderem